Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Eureka, podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Aqui a gente conversa com pesquisadores, professores e estudantes para entender melhor a ciência que está sendo feita dentro da universidade e fora dela também. Eu sou a Agta, graduanda em Física da UFMG. Eu sou Luiz Henrique, graduando em Física na UFMG. Lembrando que seu espaço de Física é aqui e o tempo é quando você quiser. Muito prazer tê-los vocês novamente, Júlia e Felipe. Prazer é todo nosso novamente estar aqui. Acredito que eu e Felipe somos bem empolgados pela sequência dessa conversa. Muito obrigado pelo convite de novo. É um prazer estar aí. Ok, inicialmente eu quero saber como que foi pra vocês a sensação de representar o Brasil, a sensação de representar o UFMG num torneio de grande porte internacional, igual vocês participaram. Se sentiram muita pressão, se foi a mesma coisa que nacional? Como que foi esse processo, assim, de estar representando a UFMG? Bom, eu, pelo menos pessoalmente, eu tive um choque muito grande quando a gente chegou lá. Porque quando tá naquele preparativo, você não tem noção de quão imensa a coisa vai se tornar. E é muito gostoso quando se torna essa coisa imensa. A gente tem uma expectativa muito grande, mas ao mesmo tempo fica aquele medo do que pode dar errado e muitas coisas deram errado. O Felipe vai adorar falar sobre isso. A chegada lá, né, foi muito difícil, porque a gente teve vários problemas, assim, com os voos, né, então, a gente achou que estava tudo perfeitinho pra gente chegar lá, mas aí a gente chegou no aeroporto de Confins, deu um atraso de 1 hora, e essa 1 hora acarretou que eles tiveram que mudar nosso voo pro dia seguinte, então a gente chegou lá um dia atrasado, assim, né, a gente perdeu o dia de visitação dos laboratórios deles para dar uma descontraída, para até reunir, fazer a questão de estratégia, né, que é muito importante de fazer essa última reunião, assim. E acabou que a gente não conseguiu fazer. E aí, a gente chegou lá por rotas extremamente diferentes. Eles separaram a nossa equipe, né? Era para ser um voo, todo mundo junto. Acabou que chegaram lá em 3 grupos de 2. Eu e o Pedro, a gente foi daqui para São Paulo, de São Paulo para Madrid, na Espanha, de Madrid para República Tcheca, e da República Tcheca a gente foi para Varsóvia. Então, tipo, foi uma rota muito diferente, assim, né? E a Júlia e a Pietra. E do Patrick, a gente foi para Frankfurt e depois para Varsóvia. Mas chegando em Frankfurt, apesar de correr o aeroporto inteiro, a gente perdeu o voo. Eu acho que só pra ir a gente perdeu uns 2, 3 voos, pelo menos eu. No final de contas, nós fomos em voos diferentes, nós 6. Mas bagagens extraviadas, voos perdidos, chegar totalmente atrasado. Eu lembro que eu cheguei em Retine, que é a cidade onde aconteceu o torneio, 2 da manhã do dia que começou o torneio. Então eu tive menos de 6 horas de sono, a gente não teve preparação nenhuma conversa antes para poder realmente começar o torneio. Acho que isso, inclusive, impactou um pouco no como foi pra gente estar lá, especialmente no primeiro dia. Foi muito cansativo. Inclusive, eu acho que são as piores notas, assim, dos fights. Foi no primeiro dia, no primeiro round, né? Foi no primeiro round que a gente ficou muito cansado, né? A gente não dormiu direito, a gente chegou depois do horário da janta, teve que comer as sobras, mas no final valeu a pena, assim. Foi um treino, a experiência em si é muito bacana. Bateu um desespero quando vocês viram que não ia dar tempo de preparar antes de conseguir reunir, de conseguir fazer as apresentações meio que novamente para ter uma noção? Assim, essa parte daí, a gente chegou lá, na verdade, nesse horário, 2 horas da manhã quase. A gente ainda tentou se reunir, assim, no quarto de um dos meninos, e aí a gente tava começando a fazer essa reunião, e a Lívia, que é a professora que tava lá com a gente, ela mandando mensagem, deu uma bronca na gente: ó, gente, vai dormir que vocês estão muito cansados, é melhor vocês dormirem do que ficar aí discutindo a noite toda e amanhã ser pior ainda. Mas, assim, sono é importante também, né? Mas bateu um desespero, sim. É que a gente conseguiu trabalhar no próprio avião. Eu, por exemplo, trabalhei a viagem inteira de São Paulo a Frankfurt no meu projeto, porque tinha muita coisa a ser resolvida ainda. Eu e Patrick, que ele por um acaso foi do meu lado. Então, assim, a gente não tem descanso muito, não. A gente não pode se dar o luxo se a gente realmente quer ir pra frente. Mas é essencial. Faltou bastante. Quando vocês estavam lá fora, vocês conseguiram
melhorar algum problema ou já foi tudo certinho? Diz que sempre tem essas melhorias de última hora, assim, né? Sempre tem aquela. Nossa, o brasileiro teve muito mais isso, inclusive. Eu também acho. No Nacional, eu lembro que eu tava, antes de começar um fight lá, eu tava terminando o problema da vela. Mas no Internacional, também teve essa, né? Igual a Júlia falou, no avião a gente tava fazendo análise de dados de última hora, tentando pensar nas teorias para justificar alguns resultados lá. A gente deu uma mexidinha nas apresentações, até pro fluidez também, né? Que a coisa do torneio, que é super legal, né? Não é só resolver o problema, também tem a questão de como que você vai apresentar esse problema para as outras pessoas, porque não adianta nada você saber o mundo do problema sem que você consiga externalizar isso, né? Sem que as outras pessoas entendam o que você está querendo falar. Então, é um desafio muito grande do torneio é você pegar, tipo, meses de trabalho que você colocou num problema e condensar isso numa apresentação de 10 minutos. É um desafio enorme, talvez seja o maior desafio, assim, depois de experimento, teoria. Talvez o maior desafio seja fazer essa condensação para uma apresentação de 10 minutos. Então, a gente desenvolve muito essa parte e eu mexo muito em apresentação nos voos. Eu também. E eu lembro que antes da conferência, a gente tem a oportunidade de apresentar os nossos problemas, mesmo que não caia durante o torneio, quando ele tá para finalizar, que é a conferência. E eu lembro que antes da conferência a gente reuniu no meu quarto, eu, Danilo, Pietra, Patrick, e a gente treinou nós mesmos essas apresentações, porque a gente estava empolgado para poder apresentar, e você tem só 10 minutos, isso aí aparece muita coisa, mas é uma coisa que, assim, desaparece tão facilmente, você tá lá na metade da teoria, faltam 3 minutos, ainda falta falar de experimento, o tempo é curto. Essa última parte da conferência vale ponto para vocês também ou vocês só falam ali em aberto? A conferência ela é mais uma coisa individual, então o que a gente ganha é realmente um certificado de participação, não conta mais ponto, porque quando você faz a conferência, normalmente significa que você já foi eliminado. A gente fez a nossa conferência depois no período da semifinal. Aconteceu a semifinal e de noite teve a conferência. É que eles dividem, né? Porque é antes dos anúncios da final. A gente não foi semifinalista, então a gente não tinha nem risco de passar pra final. Podia. Que eles quebram a conferência em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é antes dos anúncios dos finalistas, quem não foi semifinalista. Porque não tem risco de ir pra final e, sei lá, se apresentar um problema que você vai apresentar na final, por exemplo. Aí, então não pode. E também tem a questão de você não, vou colocar muitas aspas, roubar a ideia do seu coleguinha, pegando a ideia da conferência, porque a conferência ela é pública, vamos dizer assim. Todo mundo pode sentar no auditório e assistir. Mas um detalhe é que isso é só pro internacional. No nacional a gente não tem essa categoria. Ok, agora acho que já ficou bem claro como é a dinâmica do torneio, como funciona, como é basicamente a distribuição de pontos. Vocês tiveram um desempenho muito bom, né? Assim, vocês ficaram em 10º no torneio, é importante para o UFMG ficar no top 10 desse torneio. Como é para vocês voltarem para cá após ter tido um desempenho bom, assim? Vocês ficaram satisfeitos? Vocês queriam ter um pouco mais? Vocês falaram que a logística atrapalhou um pouco do desempenho. Como que foi para vocês receber essa classificação e voltar para o UFMG como os heróis, assim? Na hora lá, teve o anúncio dos semifinalistas, né? A gente ficou sabendo da nota lá, eles foram falando de ordem ao contrário, né? Eles foram falando do último lugar para quem estava em primeiro. Então, eles foram falando do 18º, 17º. Aí, quando chegou no 11º, eles falaram que os próximos países ficaram com uma diferença de 0,12 pontos. Então, na hora que falou isso, eu já falei, pô, a gente tá aí, né? Em algum desses aí. Mas aí, na hora que eles falaram, a gente ficou em 10º com 166, alguma coisa. E a Croácia ficou em 9º lugar, passou para semifinais, com 166, na mais 12. Então, assim, na hora a gente ficou meio amargurado, claro, a gente volta com o coração meio amargo assim. Um dia tenso. Porque no final das contas, a gente sabe que, tipo, se não fosse esses contratempos assim, se a gente tivesse conseguido estrategizar mais, assim, talvez a gente teria conseguido passar para semifinais e conseguir garantir a vaga do Brasil ano que vem, né? Que infelizmente não deu para conseguir, porque só semifinalistas que garantem vaga pro ano que vem.
Mas o 10º lugar não foi tão ruim assim, né, porque, e isso tem muito a ver com porque muita gente aqui no nosso país tem complexo de vira-lata, né. A gente acha que tudo tá ruim, tudo que a gente faz é ruim, e não é, né, porque, por exemplo, o Brasil, a gente foi o único país, por exemplo, do sul global, não teve nenhum outro país do hemisfério sul. A Colômbia, por exemplo, não passou esse ano para o internacional. E a gente ficou também o melhor país das Américas, né, porque os Estados Unidos ficou em 12º, eu acho, por exemplo, e o Canadá ficou em 13º. Então, tipo, o que a gente faz não é ciência ruim não, a gente tem ciência boa para mostrar para o mundo, né, e é isso que é legal de participar no torneio. Acho que é importante a gente dizer também que, como o Felipe tinha falado um pouco antes, apesar de todas as nossas adversidades, a gente conseguiu uma colocação boa. Então, por 0,12 não fomos para a semifinal, mas não é que justifique, mas a gente teve uma bagagem de viagem muito pesada. Então, apesar de tudo, a gente teve um excelente resultado. Como funciona as semifinais? E a outra pergunta, como funciona isso de garantir vaga no próximo ano? As semifinais, elas são muito parecidas, assim, com os outros rounds. A única diferença, eu vou explicar um tiquinho do início, né, porque no início de cada fight, eh, tem que decidir qual país vai ficar em cada posição, né, em cada papel, em cada round. Então, para isso, claro, às vezes tem vantagem de você ou apresentar primeiro, ou você opor primeiro, ou você quer moderar uma equipe que vai opor a outra, tipo, você sabe que alguma equipe é mais forte no problema de tal tipo, então você quer, sei lá, opor elas. Talvez seja bom você ficar em tal posição. No início de cada fight, os capitães de cada equipe, eles, juntam lá na frente para fazer um negócio que chama de Captain's Fight, tipo, a batalha de capitães. Que é pergunta de estimativa, assim, então pergunta meio louca, assim, tipo, com a energia de quantas bananas, a energia radioativa, né, que a banana tem potássio, consegue lançar um foguete de plástico com 10 metros de altura? E aí a resposta, eu acho que era, 100 milhões de bananas, uma coisa do tipo, assim. Então é uma coisa, quem chega mais perto, decide a ordem que a equipe vai ficar, na questão de apresentar, opor ou moderar. Aí você escolhe lá. E a diferença disso pra semifinal, é que na semifinal, essa batalha de capitães, ela é experimental, então eles te dão um aparatozinho, por exemplo, o dessa semifinal foi um dos Captain's Fight foi eles deram uma caixinha com um circuito elétrico dentro, uma caixa preta, você não conseguia ver, mas aí eles deram um multímetro, e aí com o multímetro você teria que, usar as funções do multímetro para descobrir o que que tem dentro daquela caixa, para tentar montar o circuito mais próximo possível. O detalhe é que o multímetro estava quebrado em uma das funções, então você tinha que fazer conta e experimento ao mesmo tempo. No brasileiro, a gente teve que construir uma catapulta. A nossa deu bem errado. Então, eram palitinhos e gominhas, e a gente tinha que lançar um dadinho. Então, é sempre uma coisa experimental quando chega na final. E na final desse ano no internacional foram 10 equipamentos diferentes, não foi isso? Uhum. E você tinha que identificar o que que era cada um. E era coisas antigas, equipamentos que não são mais utilizados, bem, bem velhos. Aí você vinha um amperímetro. E aí, para garantir a vaga também, né, para os próximos anos, tem uma pré-seleção que eles fazem. Quem passou para a semifinal do torneio, nacional, do internacional, na verdade, garante vaga do país pro ano que vem. Então, por exemplo, garantiram vaga 9 países já pro ano que vem, que foram quem participaram das semifinais. Como a gente não foi para semifinais, a gente vai chegar uma época lá, costuma ser em janeiro mais ou menos, a gente vai ter que mandar como se fosse um relatório científico, um artigozinho, eh, reportando sobre um dos problemas. E eles têm os problemas disponíveis para fazer esse artigo, não são todos, não é qualquer um. Então, você se restringe, assim, a esses problemas para tentar resolver eles o máximo, para conseguir se escrever esse artigozinho do melhor jeito possível, para conseguir uma nota boa nele, para garantir a vaga do ano que vem. Tá ficando difícil, né, porque, esse ano, para 18 vagas, pleitearam acho que 26 países, então
Ano passado a gente tinha garantido vaga, então a gente não precisou de escrever esse artigo, mas parece que o torneio internacional tá crescendo bastante, assim, então tá ficando cada vez mais concorrido, assim. E assim, agora que a gente tá em 2025, vai ter o torneio nacional novamente, como que tá os planos pra equipe vai continuar representando o Brasil, vai ter uma reformulação, vocês almejam ir internacionalmente de novo, como que tá essa sede por participar de competições novamente? Bom, eu tinha falado um pouquinho anteriormente de que a equipe esse ano vai ter uma mudança de 3 novos e 3 antigos. Essa é a ideia até agora. Claro que muita coisa pode mudar até lá. Mas vencer o nacional é realmente uma coisa que a gente quer muito, especialmente pela ideia de ir para o internacional, mesmo com ou sem a pré-seleção. Mas é aquela questão que tanto é que o Birajara trouxe isso muito pra gente na nossa última reunião, que o objetivo é realmente conversar sobre física e discutir física. Eu acho que, pelo menos pra mim, o meu objetivo de ir para o torneio é aprender e passar meu conhecimento. É claro que ganhar é um bônus, é uma coisa gigantesca pra gente. Mas A equipe, claro, vai sofrer mudanças, né, porque, por exemplo, eu não sei se eu vou continuar na equipe, por exemplo, se eu continuaria ou não, porque eu tô acabando a graduação agora, né, eu tô no 7º período, no 8º período já acaba o curso, se tudo der certo. Tô pensando em entrar no mestrado e talvez não seja aqui na UFMG. Tô vendo ainda as áreas que eu gosto, e aí eu quero ver como que vai funcionar essa dinâmica, né. Se tudo der certo, eu gostaria de continuar, mas caso não dê também, tô aí pra ajudar a futura equipe. Como vocês foram para o internacional e o nacional você precisa apresentar, as teorias com o inglês, como funciona? Como foi para vocês aprender esse idioma? Assim, desde cedo, assim, a inglês já era bem importante, né. É a língua franca, assim, né, que o povo fala. Eu acho que eu só fui desenvolver mesmo, o inglês relativamente, assim, bom no final do 3º ano do ensino médio, então, minha vida inteira estudando quase, eu só fui no finalzinho da escola conseguir desenrolar bem. Porque, de certa forma, é uma língua difícil pra gente aprender, né, não tem a mesma raiz do que a nossa língua, não é uma língua derivada do latim, então não tem jeito de você a conjugação de verbo é toda diferente, esse negócio assim. Então é um desafio, assim, de apresentar essas coisas. Até para você discutir essas coisas no internacional, você tem que ter desenrolar bem, assim, porque você não vai ter uma coisa, roteirizada, né. A discussão lá é o que flui na hora. Então, se o cara falar lá alguma coisa, uma palavra que você não entende, não tem como você meter um português falando: "Ai, que é isso?", pra você tentar descobrir o que o cara tá falando, porque o cara não vai te entender. Então, na frente tem que ser tudo em inglês mesmo. É um desafio, assim. eu aprendi inglês sozinha, então realmente foi sempre um desafio. E eu percebi durante o processo de ir para o nacional e para o internacional a questão do inglês técnico, que era bem diferenciado em relação ao inglês de cotidiano, vamos dizer assim. E é uma coisa que você realmente aprende. Eu vi muitas pessoas que não tiveram, eh, a iniciativa de ir se inscrever para o torneio por conta do medo do inglês. E é uma coisa que eu também tive um pouco. Eu me inscrevi na equipe por motivos diferentes, mas realmente é uma coisa que você pega durante o torneio em si. Eu lembro que no meu problema do T-Stripes, eu tive muito termo técnico de química, e é realmente pesquisa, como é que pronuncia e como é que eu posso simplificar isso daqui de um jeito que lá na frente vão me entender e eu não vou ter tanta dificuldade ou problema em errar, coisas do tipo. Então realmente é uma coisa que a gente pega com o tempo e requer um pouco de dedicação também. O inglês de vocês aprenderam mais porque vocês querem ser pesquisadores e querem trabalhar fora ou mais por coisas da vida? Eu diria coisas da vida. Eu acho que é importante independente de qual ramo você está seguindo. Hoje em dia é um pouco até fundamental. E fora isso, para pesquisa é muito importante, né, que acaba que, muita das pesquisas, muito da literatura que a gente encontra tá em inglês, né. Às vezes não tem coisa disponível em português, muitos livros didáticos até, você vai chegando no final do curso, assim, só tem livro, em inglês praticamente, porque não tem tradução.
Então, muitos materiais são disponíveis só em inglês. Então é muito importante até para pesquisa também. Vocês falaram que vai ter uma reformulação da equipe, vão ter novos 3 integrantes e vão manter 3 integrantes da equipe anterior. O que vocês podem falar para esses novos integrantes que vão vir a participar, para manter esse desempenho que vocês estavam tendo? Que conselho vocês dariam para os novos integrantes, da equipe da UFMG? Então eu acho que uma dica, assim, é uma pergunta muito difícil, né, porque tem muita coisa para se falar, mas eu acho que a questão mais importante é essa coisa do medo, assim. Porque, claro, né, lá na frente você vai estar fazendo uma discussão, tipo, tem que fluir o negócio, então você tem que puxar assunto, de alguma parte da física do problema do cara. É tipo, é uma coisa muito interessante, porque você vai desenvolvendo isso daí durante a matéria, né. No final das contas, no início você pode estar com medo de apresentar alguma coisa, ainda mais em inglês. Mas no final, a gente chega lá no internacional. Claro, no início a gente tá nervoso ainda, mas você fala as primeiras 2 frases vão sair meio enferrujadas, assim, mas depois que você fala, é uma questão de você já tá desenrolado lá e começa, entendeu? Então é essa questão do medo, né, não é pra ter medo de ir lá e fazer o negócio. Então, mesmo que o medo esteja te barrando, supere o medo. Bom, como o Felipe disse, realmente a gente tem muito medo quando a gente entra na equipe. E eu acho que para os futuros participantes eu iria dizer que realmente esse medo é válido, mas que tem muitas coisas que são além. A gente tem medo do inglês e chega lá no brasileiro a gente descobre que, pô, todo mundo fala português, a gente não fala inglês, então é normal que as pessoas lá também tenham dificuldades. Você chega no internacional, você pensa, tá, não são todos os países que falam inglês aqui, provavelmente nem metade deles, nem, sei lá, um terço deles. Mas todo mundo tá lá se esforçando e você aprende muita coisa. Também tenho medo de, não vou conseguir apresentar, vou poder travar na hora, não vou poder. E eu pelo menos aprendi, eu vi muitas pessoas da equipe também aprendendo que é realmente sobre você superar os seus medos todos os dias lá em cima. Todos os minutos que você tá lá em cima contam pra alguma coisa. E vale muito a pena pelas pessoas que você conhece durante esse percurso todo. É uma jornada muito interessante, eu acho que eu realmente recomendaria pra qualquer pessoa que tivesse o interesse, porque o interesse eu acho que é a primeira parte. Eu imagino que tenha sido muito enriquecedor mesmo, né, viver essa experiência de pressão, esse medo, eh, lidar com as emoções, lidar com essa experiência toda nova, né, não tem como você simular essa experiência, então é só vivendo mesmo. E eu gostaria de saber então, após a volta, após o encerramento do evento, o quão enriquecedor foi para vocês participar desse evento? Se pra sua carreira de físico isso foi muito enriquecedor, pessoalmente, como foi ter que lidar com as próprias emoções num ambiente tão extremo, representando um país inteiro, representando o sul global inteiro nesse evento? Como que beleza, acabou o evento, como foi pra vocês agora, assim, o que vocês ganharam com essa experiência? Eu acho que a parte mais interessante é o que eu acho que o que eu já tinha te falado, que era de ver que o que a gente faz não é ruim, o que a gente faz não é péssimo, não é o pior. E, tipo, claro, às vezes um país, tem mais recursos que outro, tem equipamentos melhores para fazer medidas melhores, mas eu posso falar com certeza, assim, de que o que a gente pode não ter de equipamento ou pode não ter de recurso, a gente tem de criatividade. Porque a gente faz gambiarra e as gambiarras dão certo. Então, tipo, o que a gente faz não é ciência ruim, e é inclusive ciência da mais alta qualidade. Eu acho que o que eu posso dizer sobre isso é que realmente a parte mais interessante é a volta, porque é quando tudo aterriza. Você passou pelaquela explosão de sentimentos, de entusiasmo, de ansiedade, e agora acabou. E aí? O que que você aprendeu com isso? E a gente descobre que a gente aprende muita coisa, a gente conhece muita gente, a gente desenvolve uma ciência de um jeito tão diferente, porque, como a própria disciplina chama, é problemas em aberto. São física sem ser resolvido. Então, como é que a gente vai trabalhar nisso em conjunto? Por exemplo, agora que acabou, eu estou em desenvolvimento de um dos meus projetos com pessoas da Polônia, com pessoas de Israel, com pessoas da Finlândia. Então, é realmente muito diferente. E
Eu acho que a primeira coisa que eu senti quando eu voltei foi a sensação de: "Pô, eu fiz tantos bons amigos, a equipe agora é sinônimo de família, não é mais só uma equipe". A gente começa com esse sentimento de: "Nossa, somos um grupo de pessoas". E a gente sai com o sentimento de: "Ei, valeu a pena, a gente conheceu muita coisa, a gente aprendeu muita coisa, a gente viveu isso juntos". Inclusive, como funciona a questão do network, como que vocês fizeram isso? Bom, eu acho que o networking, pelo menos pra mim, foi muito interessante. Eu fiz a conferência, apresentei meu programa do Bouncing Honey, e depois disso eu fui procurar pessoas que também tinham apresentado ele, porque eu achei a pesquisa dessas pessoas, os experimentos, a base teórica muito boa. Um dos team leaders da Finlândia veio até mim conversar para poder tentarmos desenvolver uma pesquisa depois. Então, realmente, é bem surpreendente. Você chega lá com as expectativas de vou apresentar e a gente vai ganhar, e aí você ganha muito mais do que realmente só o torneio. Você conhece muitas coisas e muitas pessoas nesse meio tempo. É super legal, e, tipo, porque do nacional você já vem com a expectativa de: "Ah, os problemas vão ser resolvidos dessa maneira", porque no final das contas, a maioria dos problemas são resolvidos da você vê lá que a solução não é muito diferente, assim. Mas claro, sempre tem algum país que resolveu o problema de um jeito super criativo, assim, e é super interessante de você, conversar com esses países para ver como que vocês chegaram nessa teoria, tipo, como que vocês fizeram esse experimento, porque tem uns experimentos que são muito difíceis de fazer, e teorias que são muito difíceis de achar e até de deduzir também, dependendo. Então é muito legal você conversar com as pessoas que fizeram os mesmos problemas que você fez, para ver o que que foi de igual, o que que foi diferente, e como que essas soluções, tipo, mesmo passando por caminhos diferentes, chegam nos mesmos lugares, nas mesmas conclusões, porque tem que chegar, né, não tem jeito, a ciência, você pode tomar vários caminhos e chegar no mesmo lugar. Então isso daí é super interessante de ver a apresentação das outras equipes, você aprende muita coisa. Felipe e Júlia, muito obrigada pela participação. Vocês poderiam citar o nome das outras pessoas que participam da equipe? Ah, claro, tem bom, depois, tem a gente, né, e também tem o Pedro, a Pietra, o Patrick, que foi, nosso capitão. O Danilo e nossas professoras, a Lívia e a Maria Carolina, que realmente fizeram uma contribuição, assim, sensacional. A gente agradece todos os participantes da equipe que ajudaram vocês virem aqui no Eureka. Felipe e Júlia, muito obrigado pela participação novamente. Obrigada a você, Agatha. Obrigado. E Luiz. E com isso a gente encerra mais um episódio do Eureka. Se curtiu, compartilha com aquele amigo que adora ciências, números e boas histórias. Fique ligado no nosso Instagram, onde você pode saber de antemão quem serão os próximos convidados e deixar suas perguntas para fazermos aqui. Nos vemos no próximo episódio. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física da UFMG, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Agatha Vitória, Caroline Leite, John Carvalho, Júlia Manata, Luiz Henrique, Wallace Silva e o Everton Caso. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.